depois de anos, né? A última vez que eu competi aqui foi em 2019 e estamos em 2023. Uma sensação boa, né? Voltar aqui nesse lugar. Toda vez que eu olho essa pirâmide foi o lugar que fez nascer, né? O Bochecha, né? Onde eu conquistei 13 títulos mundiais, onde eu botei meu nome na história de vez no esporte, no jiu-jitsu, e foi aqui que tudo foi construído, né? Todos os meus títulos foram conquistados aqui dentro dessa pirâmide, dentro desse ginásio. Então voltar depois de tanto tempo, de tanta história, é bem especial e tô amarradão, né? E ansioso para ver quem vai conquistar esse tão almejado título absoluto desse ano, 2023. E tô ansioso, né? Vamos lá ver como vai ser esse absoluto aí. Be who you really be, shine from the inside. Cause they ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause they ain't really who they say on the outside. Slide around the city with my day one. I ain't gotta worry cause they A1. A maior reunião de safado que eu já vi na minha vida. Ai, que primeiro. Tira dessa, cara. A gente tá filmando. Caralho. Deixa nem tá aqui. Safado. Olha isso, cara. Leandrinho, se esconde não, Leandrinho. Olha o Renatão, Caralho. Olha ele ali. Ai, que é aquele ali? Olha ele, moleque. Caralho, é Dumble, moleque. Caralho. O que você tem a dizer desse cara, cara? O que tu tem a dizer daquele cara ali? Nem entendo. Nem tem. 2013, será que ele vem de novo? Não sei nem por que parou. 2013, será que ele vem de novo, papá? The Legend? Será? Será? Não veio não, não veio não. Não veio não. Ele veio. Não vai ter de novo, não vai. Ah, é verdade, ó. Mas esse tá em casa, caralho. Esse mês, né? Mês de junho, teve o Mundial Jiu-Jitsu de 2023. Dessa vez só assisti, né? Já faz algum tempo, 2019 foi a última vez que eu lutei. E sempre dá uma saudade, né? E chegando em casa, resolvi tirar as medalhas das caixas, né? Sempre tô me mudando, então as medalhas acabaram indo para a caixa de sapato e ficou lá. Então, depois de exatamente 11 anos, desde que eu ganhei essa primeira medalha aqui, foi o primeiro título, né, de 2012, eu resolvi enquadrar e botar na parede, né, que foram tantas vitórias, né, tantos títulos importantes aí na carreira, tanta história. Fiz história, me tornei o único, né, o maior campeão da história do esporte, então acho que estava mais do que na hora de tirar tudo isso aí, botar toda essa história para todo mundo ver, né, pelo menos aqui em casa, então deixar um pouco mais organizado, tava limpando. Qualquer título aí, qualquer medalha que você me apontar, eu vou lembrar, né, vai dar um flashback do que passou. Acho que as mais inesquecíveis são sempre as primeiras e as últimas, né. Eu gostava de falar que qual é o título mais importante é o próximo, né? Que eu ainda não ganhei. Mas agora, como eu já parei de lutar de kimono, então é difícil escolher um só. Mas acho que 2018, né? Que foi o que eu fechei com o Leandro. E 2019 foram, acho que os últimos. 2017 foi que lutamos a final. Foi uma guerra. Tenho uma lesão no pescoço gravíssima que toda vez que eu treino forte dói muito meu braço, né? Por causa daquela luta ali. Então são lembranças que vão ficar para sempre mesmo, né? Literalmente. Então ficou muito tempo tudo dentro de caixa, né? Quase 10 anos tudo parado, mas só nessa casa aqui já estava 3 anos, então tava mais do que na hora de fazer alguma coisa. Eu escolhi esse cantinho aqui para ser o cantinho da vaidade, né? Para deixar tudo exposto. Então misturei aí os títulos que eu ganhei, as premiações no jiu-jitsu, com agora que eu tô
tendo na carreira do MMA, as luvas, as coisas que ficam lá na área de aquecimento, né, antes de entrar para lutar, as premiações que eu ganhei, os cinturões, alguns estão ali, outros estão aqui, e também enquadrei toda a revista que eu saí na capa, né? Então foi tanto esforço para sair numa capa, consegui finalmente aí enquadrar tudo. É uma parada que eu gosto também porque, como eu vou lutar daqui 6 semanas, é algo que me ocupa, senão eu só acabo pensando na luta e isso acaba sendo ruim, né? Estressante. Acaba sendo como se fosse uma terapia, né? Serve para tirar um pouco da tensão do estresse, da luta, e ajuda a passar o tempo também. Aqui tem um pouco dos kimonos, né? Que eu usei durante essa trajetória toda. Esse kimono aqui foi o que eu ganhei meu primeiro título mundial, 2012, primeiro título faixa preta, né? 2012, na minha luta contra o Léo Leite, e foi a luta que eu fiz contra o Rodolfo Vieira também, que foi, acho que, a luta que mudou, né, a minha carreira, foi o divisor de águas da minha carreira. Muita gente me pergunta qual foi a luta, foi essa. Já tava até com a Ruka, antigamente, checkmate, pet do mestre, Lucas Leite. As academias que eu dava aula, né? Na época, esse Jiu-Jitsu, UTC, Corona. Então, kimono que tem bastante história, né? Esse kimono eu quis guardar por causa disso, foi por causa do primeiro título e dessa luta com o Rodolfo, né? O que eu ganhei o absoluto foi o MKM branco, e por coincidência eu tava na Chororô conversando com o Ber, com o Vince, que hoje em dia é meu patrocinador. Na época ele me pediu o kimono, eu dei o kimono pra ele, que foi o kimono que eu ganhei o absoluto, porque ele é colecionador, né, de coisa rara. Ele tem também o short do Leozinho, que ele ganhou a DCC de 2005. E ele queria o meu kimono e eu dei pra ele, ele era o meu amigo, e coincidentemente, anos depois, ele se tornou, né, o meu patrocinador. Já éramos amigos, continuamos amigos, mas foi uma história engraçada, por isso que eu não tenho kimono branco, né, só o azul. Essa daqui foi maneira. Eu olhei da Nova União, né, que foi, acho que a última luta do Bruno Bastos, que foi contra mim, e ele se aposentou e deu a faixa dele, né, em uma homenagem. Então, bem maneiro também isso aqui, ter guardado, né, foi uma honra ter sido a última luta dele. E ele me deu isso aqui, né, no dia que ele se aposentou no tatame mesmo. Então também guardo. E tem bastante coisa, né, que a gente vai guardando e vai lembrando aqui, revirando essas caixas. Então, galera, foi isso. Lembrando um pouco aí desse Mundial, dessa nostalgia. Falei um pouco, né, do que passou pela minha cabeça assistindo esse campeonato desse ano. Então, mostrei um pouco da minha história, espero que vocês tenham gostado. E quando estiver pronto, eu vou fazer um post lá no Instagram, fazer um post aqui também no YouTube, para todo mundo acompanhar o trabalho final, tá? E lembrando aquele kimono, o último kimono da Ruka Cachorro, que eu fiz no vídeo anterior, tá valendo a promoção ainda. Quando atingir 10 mil inscritos, vamos sortear esse kimono aí, tá? Seja pra galera do Brasil ou pra dos Estados Unidos. Valeu!